Olá pessoal, sejam bem-vindos ao SciTalks. Hoje vamos explorar juntos os impactos da automação na escala e qualidade do atendimento. Eu sou o Guilherme Tiganá, Head do segmento de logística na Saido, e vou guiar nossa conversa aqui hoje. Lembrando pessoal, nós estamos no LinkedIn, no Instagram e aqui no YouTube, então não esqueçam de nos seguir para acompanhar nossos conteúdos e novidades da Saido. Vocês também podem ver nosso calendário de eventos e se manter sempre por dentro das novidades que a Saido tem para trazer para vocês. Durante o evento, fiquem à vontade em nos enviar perguntas aqui no chat, vamos responder ao máximo possível para enriquecer essa nossa troca aqui com vocês. Hoje temos a honra de contar com a participação do Leonardo Martins. Leonardo é graduado em Marketing e com especialização em Estatística. Ele também tem um MBA em Gestão Empresarial. Com uma carreira de mais de 25 anos, ele tem se destacado em posições de liderança em empresas de tecnologia e mobilidade, dedicando-se à transformação digital e ao aprimoramento de experiência do cliente. Atualmente, ele é diretor de Estratégia, Transformação e Experiência do Cliente na Ayvens, onde lidera a integração de operações do Brasil e promove uma cultura organizacional voltada à eficiência e à inovação. Léo, seja bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui conosco nesse SciTalks. Sua experiência e essa trajetória na Ayvens são incríveis e eu estou animado para explorarmos juntos como a automação tem impactado a escala e a qualidade do atendimento na Ayvens. Vamos lá? Vamos começar o papo? Vamos. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todo mundo. Agradeço primeiramente o convite da Saido para a gente vir aqui conversar um pouquinho, contar um pouquinho dessa história super bacana, essa parceria que a gente fez nesses últimos 3 anos, né? Hoje a gente se tornou a Ayvens, a gente lançou a marca inclusive recentemente e vai ser muito bacana essa conversa. Tenho certeza que tem muito conteúdo legal aqui para a gente conversar. Legal, Léo. Nós sabemos, né, que o setor de gestão de frotas, ele, especialmente no Brasil, ele tem crescido muito, né, rapidamente, enfrenta desafios de escala e qualidade aí no atendimento. E a Ayvens, como o líder global, igual você mencionou, é um ótimo exemplo de como a gente pode fazer a transformação digital melhorar e essa transformação melhorar a eficiência e o atendimento aí, aos clientes, fornecedores, né, de uma forma geral. Então, para começar, você poderia nos contar um pouco mais dessa trajetória, de como começou esse nosso projeto, né, hoje com a marca Ayvens sendo lançada aí bem recentemente, né? E quais são os principais desafios dessa jornada? Claro. Eu acho que tem um ponto super importante que a gente fala na Ayvens, que o cliente é a razão da gente existir, né? Então é um valor que a gente tem muito forte dentro da empresa, que vem principalmente do legado das duas empresas que estão criando a Ayvens. Então a gente já tinha isso no DNA, nas duas empresas. Na Liseplan a gente também trabalhava muito forte com isso. E quando a gente começou, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar neste processo, nesse projeto em si, a gente começou a entender um pouquinho como é que estava o mercado, quais que eram as características, as carências desse mercado e ligado às carências, às oportunidades que tinha em termos de mercado, e a gente identificou exatamente o ponto que você falou, tinha muita oportunidade em termos de experiência de usuário. Então, um mercado cada vez mais maduro, um mercado que está se desenvolvendo muito forte, globalmente já alguns países muito avançados e outros países como o Brasil ainda com espaço de desenvolvimento muito grande, mas o ponto do serviço sempre foi uma questão a ser melhor trabalhada. E quando a gente identificou isso com um processo de inovação que está totalmente conectado com isso, a gente começou a entender, acho que a gente tem que então dar uma olhada um pouco mais na jornada dos nossos usuários. A gente está falando de um segmento que trabalha no B2B2C, então eu tenho logicamente o contrato com uma empresa, mas eu entrego para os condutores dessa empresa, então eu tenho uma camada de 2 usuários principais, que é o gestor da empresa, da frota em si, e o condutor do veículo, que utiliza o veículo para diversos motivos, diversas razões, seja desde benefício mesmo, que a empresa dá esse veículo para um executivo, para um gerente da empresa, seja como um foco em trabalho, seja um comercial, uma equipe mais técnica que precisa realizar a sua mobilidade para conseguir entregar para os clientes das devidas empresas. Então, eu acho que aqui o ponto é como é que a gente olhou essas duas jornadas desses 2 usuários principalmente, começou a entender as oportunidades que a gente tinha, qual eram de fato as carências que eles tinham nessa jornada, e a partir daí a gente começou a buscar soluções que nos ajudassem a construir o que a gente entendeu
que era importante para eles. E não é uma história complexa, não é uma história tão difícil. Simplesmente a gente sabe que muitas vezes os usuários precisam de simplicidade, de facilidade. Ao mesmo tempo, as empresas precisam de eficiência para conseguir executar os processos, ganhar escala na sua execução dos serviços, na entrega do serviço. Alta qualidade com alta eficiência. E foi aí que a gente começou a história, casou muito com a solução da Saido para a gente, com o Saido One, e começamos a trabalhar aqui, e nós criamos todo o projeto que até hoje está no ar e com grande resultado. Você falou um pouco aí dos seus clientes, né? Tanto o cliente que você atende lá na ponta, e interessante que são clientes exigentes, né? Eles querem rapidez, eficácia ali no atendimento, e também a operação tem que estar fluindo naturalmente. Você pode falar um pouco mais do perfil desse cliente, da exigência deles? A gente tem clientes de diversos segmentos, né? Então a gente atende diversos segmentos no mercado como um todo. E cada segmento, vamos dizer que tem as suas características. Então você tem que ter uma certa flexibilidade ao entregar o seu serviço. Tem muitos clientes que precisam da eficiência, o carro rodando muito, porque o carro, enquanto está rodando, ele sabe que ele está entregando soluções, entregando o que ele precisa para o mercado como um todo, esse meu cliente. Tem outros casos não, que você precisa mais trabalhar o conforto, a conveniência para um tipo de perfil. Então eu acho que aqui entender um pouquinho, quando a gente olha para o condutor, o segmento, quais são as características específicas de como que nós vamos conseguir construir essas customizações, e essa palavra para a gente é muito importante, no mercado B2B principalmente, ele exige um grau de customização muito alto, o que pressupõe um grau de complexidade para a gente conseguir entregar o serviço para eles também muito maior, porque a gente tem que lidar com todas essas variações do mesmo serviço, só que com entregas diferentes. E o controle que eu tenho que ter desse processo como um todo, não pode ser uma coisa que está na cabeça das pessoas, eu tenho que ter um certo controle da execução disso. Ao mesmo tempo, olhar para o gestor da empresa em si, onde ele tem uma necessidade completamente diferente, que é controlar a frota dele, controlar os custos, a eficiência dessa frota, oportunidades que tem de otimização, porque quando a gente fala de frota, a gente está sempre falando de valores, que sempre é uma linha de custo importante na empresa. Então, como é que a gente trabalha muito para otimizar e criar valor para a empresa? A gente aqui não está falando simplesmente de gerir um veículo, mas muitas vezes a gente está falando de entregar também as metas das empresas junto com a parte da mobilidade que os funcionários precisam. Perfeito, é um ativo da empresa muito valioso, né? Que você tem que estar cuidando muito bem ali. Sem dúvida. E você considera que essas dores que motivaram, assim, elas sejam comuns em outras empresas do segmento de mobilidade e gestão de frotas? Ou você viu muito um cenário lisiplan, ou é uma coisa muito de mercado que você vê como dor para a necessidade de implantação de uma plataforma como o Saido One? Eu entendo que os pontos que a gente trabalhou muito no desenvolvimento do Saido One, a implementação e a customização, tanto para controle dos serviços, como também como a comunicação, muitas vezes como um ponto de contato com os nossos clientes, ela é uma carência do mercado. O mercado tem que entregar bem, tem que ser eficiente nesse processo. Logicamente que eu estou mergulhado na realidade da Ayvens, e eu conheço as carências e as necessidades que a gente conversa com nossos clientes, que a gente vai construindo soluções junto com eles. Mas sem dúvida nenhuma, que um nível de serviço cada vez mais desafiado, um mercado que está num nível de disrupção muito alto de mobilidade, a gente está falando de um conjunto de tecnologias novas aportando nesse mercado ao mesmo tempo, então a gente está falando carros autônomos, a gente está falando da eletrificação em si, a gente está falando de um conjunto de telemetria, então é um conjunto de informação muito forte, de tecnologias que entram ao mesmo tempo, então a gente está passando por uma disrupção muito forte, ao mesmo tempo que isso gera uma oportunidade de trabalho, de atuação também muito grande. Então a gente tem que entender essas oportunidades, capturar, transformar em valor para os nossos clientes, que assim a gente sabe que a gente consegue continuar entregando a nossa missão. E pensando em inovação, onde a Ayvens quer chegar? Assim? Qual que é o sonho, pensando na inovação de tecnologia, na inovação de uma forma geral, até para o segmento de mobilidade? Qual que é o sonho da Ayvens nesse sentido? Olha, a gente olha como um todo o mercado, e a gente é a maior empresa de mobilidade sustentável hoje globalmente. Então, logicamente que a gente sabe que o setor de mobilidade em si ele tem diversos desafios que
que a gente busca atender e atingir os desafios como um todo, mas também a gente trabalha hoje numa nova realidade hoje de exigência global, onde a gente precisa também olhar para o nosso planeta e construir soluções que estejam alinhadas com a questão da sustentabilidade. Então acho que o conceito aqui não é simplesmente só a entrega, e cada vez mais isso é um desafio para todo mundo, né? Não é um desafio só do nosso setor, mas a gente precisa entender dentro do nosso segmento como é que a gente atua nisso, e tem muitas oportunidades relacionadas a isso. Então a gente trabalha muito como é que a gente vai ganhando essa eficiência também tem a ver com o que a gente entrega para o mercado como um todo em termos também de sustentabilidade. A gente fala muito de como que a gente trabalha, como é que deixa o nosso cliente fluir melhor, então muito no conceito da mobilidade, a gente precisa entregar de fato o melhor serviço para o cliente. A questão da sustentabilidade é geral, né? Todas as empresas hoje têm que se preocupar, cada um no seu segmento. Imagino que no setor de mobilidade e frotas, de uma forma geral, isso é uma preocupação ainda maior, né? Até pensando nisso, em quais frentes hoje o SideOn atua na Ayvens lá, que atende vocês? Eu acho que o ponto principal, quando a gente para mim foi uma grande descoberta, vamos dizer, o trabalho que a gente teve com a SideOn, e hoje eu falo que eu não consigo viver sem a solução, mas eu falo isso porque o quanto que a gente conseguiu adaptar a solução para os processos nossos. Então eu falo que uma grande vantagem que a gente tem é que eu não preciso fazer com que os funcionários, os usuários internos, mesmo os usuários externos, se adaptem à solução. A gente consegue, junto com a solução da SideOn, customizar totalmente o nosso processo, e o processo flui conforme ele vai sendo executado em cada etapa deste processo. Então isso é o mais bacana. Como é que para mim, um exemplo mais prático disso que eu estou falando para você? Imagina que você tem uma solução e você tem informações em diferentes telas, em diferentes módulos, e normalmente quando você está atendendo um cliente, você tem que buscar informações em lugares diferentes. A gente consegue com a SideOn, mais do que simplesmente orquestrar o processo, a gente consegue entregar em cada momento do processo exatamente o que cada um precisa para executar essa etapa do processo. Com isso, a dinâmica que você ganha é muito maior, todas as informações elas ficam facilmente acessíveis para cada um, e aí você consegue inclusive entregar mais rápido, o que também é importante. Então você flui muito mais. O que eu estou falando aqui em ganhos de eficiência, basicamente, a gente pode falar que nos últimos anos a gente conseguiu crescer em termos de empresa, mas não precisar crescer em termos de estrutura, o que mostra eficiência, mostra escalabilidade. Porque quando você me pergunta onde que hoje o SideOn está percorrendo na empresa, eu posso falar que praticamente em todos os lugares, todos os processos. Às vezes você tem um sistema mais específico, que atende uma necessidade específica, mas para chegar aqui você tem que executar uma camada, você tem uma solicitação de um cliente, você tem uma necessidade que tem que ser preenchida. E todo esse flow, ele percorre a empresa como um todo. Então eu consigo hoje controlar tudo o que acontece na empresa, eu consigo ter uma visão inclusive online para o meu cliente de como estão as execuções da frota como um todo, onde estão os veículos deles sendo executados, os serviços que estão em serviços, de como é que está o nível desse serviço, comunicar com todos os tipos de canais que prestam comunicação também para o condutor, como para o gestor. Então todo esse processo, esse controle do arranjo interno da execução do serviço e a comunicação com os meus usuários para dar transparência da execução, eu consigo fazer com a SideOn hoje. Então imagina que desde o principal serviço nosso, que é uma manutenção de um carro, eu consigo saber quando o carro chega na oficina, eu consigo saber quando de fato o serviço está sendo executado, quando ele vai ser entregue, se o carro foi retirado ou não, eu consigo prestar essa comunicação para o meu condutor e para o meu gestor de frota. Isso garante que se tem um controle melhor do processo como um todo, eu sei onde está engargalado cada momento das execuções, das diversas execuções que a gente tem nesses serviços, e aí eu consigo fazer ajustes necessários na empresa também. Então ela me permite não só um serviço melhor, mas eu me organizar melhor como empresa. Acho que essa é uma visão para mim bastante importante. Legal. Você até falou aí de conseguir modelar os processos e adequar a ferramenta aos seus processos, e não você se adequar à ferramenta, né? Você pode falar um pouquinho mais disso? Porque normalmente a gente tem alguns CRMs, algumas plataformas de mercado que elas são mais engessadas, até de difícil customização. Como que isso atende melhor vocês? Pode explorar um pouquinho mais esse assunto pra gente? Claro.
Eu acho que um dos segredos que a gente trabalhou muito forte na nossa estrutura como empresa é que a gente chama de um business owner, que é a pessoa que de fato é o responsável por aquele processo que a gente está customizando na solução. Ele que é o conhecedor, ele que é o especialista desse processo, ele participa do processo de desenho de ponta a ponta com a solução. Então a equipe que vai customizar a solução da Saido em si, que na verdade é customizar o processo e a execução desse processo, e o controle desse processo, são as pessoas que de fato executam ele. E a gente tem logicamente um suporte técnico para conseguir fazer isso, temos um suporte de execução e gestão de um projeto como um todo, mas essas três peças juntos a gente consegue coordenar como se fosse uma squad, uma espécie de uma squad de trabalho, onde a gente consegue ter clareza dos pontos que tem que ser feitos, o que está funcionando na execução e já trazendo melhorias muito rapidamente, aprendizados para o processo para a gente ir customizando e ajustando. Então eu consigo, nessa forma, construir uma aderência muito grande na execução na ponta. E aí eu não tenho dificuldade exatamente de, na hora que eu vou para a ponta, putz, eu acho que aquela implementação não foi exatamente aquilo que a gente precisava, ou não está trazendo a eficiência que a gente queria. Então a gente consegue fazer este processo muito mais aderente. Para mim, isso é um dos maiores assim, segredos, não segredo, mas de sucesso mesmo que a gente conseguiu em forma de execução, que é conseguir trazer todos os envolvidos para a construção, mas de ponta a ponta. Todo mundo participa e vai redesenhando, reajustando esse processo conforme a necessidade. Muitas vezes a gente até traz o cliente também para testar com a gente, para avaliar com a gente, construir com a gente a solução e garantir que a parte que envolve o cliente principalmente está bem atendida ali dentro, porque o processo ele vai percorrer internamente, vai percorrer várias áreas, vai percorrer o cliente também, ele começa no mínimo e termina com o cliente, e a gente precisa garantir que isso seja totalmente bem executado. Você falou aí do atendimento, da gestão dos dados, de modelar dentro da plataforma do seu jeito, mas em quais frentes o SideOn ele atua lá dentro da empresa? No atendimento, num back-office, Você pode exemplificar essas áreas assim que hoje utiliza para a gente? A gente tem uma estrutura de operações onde basicamente toda a experiência para o cliente é entregue no dia a dia, que são os serviços de forma geral. Então imagina que numa frota você tem desde a manutenção, que a gente falou, você tem casos de sinistros, né, de reparo de veículos, você tem documentação, você tem muitas vezes a necessidade de um carro provisório, então você tem diversos serviços atrelados a esse contrato que está relacionado com a gestão da frota da empresa em si. Então todas essas áreas que vão executando esses processos, elas estão dentro exatamente executando com todo o controle do processo no Saido e cada uma das etapas disso. Além disso, como essas áreas estão executando, participando todo o processo dentro da própria ferramenta da Saido, eu consigo ter a minha área de atendimento também atuando, porque ela tem a informação a mais atualizada possível para ela poder prestar qualquer atendimento para o cliente, qualquer informação que precisar. Então ela também atua dentro da Saido, então também vamos dizer que o front office do time de atendimento, nosso time de serviços é exatamente o Saido, ele consegue prestar esse serviço e ter uma informação bem atualizada para ele. E por trás disso a gente ainda conecta com canais digitais. E canais digitais também vão provendo informações em real time para os nossos clientes e os usuários em si dos veículos. Então a gente consegue ter essas pontas todas amarradas. Agora, vamos dizer que essas duas áreas são as que mais utilizam a ferramenta, exatamente para a gente estar falando de processos operacionais, principalmente administrados. Mas muitas vezes esse processo ele tem que passar por uma área financeira, ele tem que passar por uma área de pricing, ele tem que passar pelo marketing. E todas essas camadas também, então tem outras áreas que interagem em momentos muito específicos do processo e elas também executam e recebem a tarefa atrás disso. E aí eu posso citar um dos maiores ganhos de eficiência que eu vejo na construção da implementação da solução e da evolução dessa solução como um todo no nosso processo, que foi a redução drástica de gestão por e-mail. Isso para mim talvez foi um ponto de eficiência gigantesco. Então a gente parou de ter aquele volume de e-mail gigantesco trocado entre as equipes internamente e até mesmo às vezes com os clientes. A gente consegue ter os processos executados e as tasks sendo enviadas internamente pela solução. Um controle muito mais efetivo, porque o e-mail você leu, às vezes você não terminou, o e-mail ficou lá, já se perdeu em outros 50 e-mails que chegaram, e aí você perdeu a execução, e isso quer dizer que tem um cliente que está esperando e que está ficando insatisfeito. Com esse processo controlado e as tasks todas controladas dentro do processo,
eu consigo exatamente evitar que isso aconteça. Então o controle é muito mais efetivo e as entregas também são muito mais eficientes com tudo isso. Facilita toda a gestão de uma forma geral, né? Sem dúvida nenhuma. Você falou que tem times, né, que como squads internos, que já trabalham pensando nos processos dentro da plataforma, né? Qual time que você tem, ou quais, né, envolvido na atuação dentro do SideOne? Você tem uma equipe de TI interna, parceiro? Como que funciona isso do desenvolvimento dentro da plataforma? A gente montou uma estrutura onde a gente tem, primeiro, para a customização em si do Sidle, a gente utiliza um parceiro nosso. Então a gente tem uma equipe que é um parceiro Sidle, que também é parceiro nosso, que ele faz exatamente o entendimento de todo o desenvolvimento, qualquer necessidade que eu tenho dentro da plataforma em si. Então é ele que customiza a plataforma, esse é meu parceiro. Eu tenho também uma equipe interna de TI, que atua muito mais na parte de quando o processo precisa ter uma integração com uma outra solução. Então ele garante, ele constrói essas conexões para o processo dentro do Sidle ser mais efetivo, mais eficiente, mais fluido dentro de cada etapa que ele tem. E ao mesmo tempo eu tenho também as áreas de negócio trabalhando, né? Então as áreas de negócio participam exatamente para garantir que a gente está construindo exatamente o que elas precisam, como a gente conversou há pouco. Então essa parte também para mim é muito importante. E eu tenho também uma parceria com vocês aqui, né, Guilherme? Que sempre que tem uma necessidade um pouco mais técnica, uma construção um pouco mais robusta de um processo ou de uma parte de um processo, eu tenho o suporte Sidle também, que dá um suporte para essa equipe como um todo, mas basicamente são esses times envolvidos. Legal, é o trabalho nosso também, está próximo, né? Então essa parceria aí só funciona se for para os dois lados. Exato. É muito bom saber. E pensando, você já falou um pouco dos resultados, né? Mas além da questão de não ter precisado crescer tanto em pessoas, porque já estava automatizado e o crescimento da Avis, enquanto ainda projeto Lisiplan, você pode falar um que melhorou mais ainda no dia a dia? Você citou aí a parte do e-mail, né, que já foi um controle que você passou a ter em termos de tasks. Eu acho que um ponto muito importante que a gente também acompanhou nos anos, a evolução, foi o nosso ganho em termos de NPS, né, o Net Promoter Score. A gente tem um acompanhamento tanto de nível de serviço, então quando termina a execução de cada serviço, a gente tem avaliação pelos usuários de como foi a execução desse serviço, e a gente tem algumas avaliações que são anuais, realizadas de forma independente e pela empresa, e aí a gente tem uma avaliação global. E a gente sentiu ano após ano, mês após mês, uma evolução desse indicador também. Então o nosso NPS foi crescendo, a gente chegou num nível de excelência já, onde dá muita satisfação em termos da gente receber o feedback de fato de quem a gente está entregando o serviço, que é a nossa razão de fato de estar ali trabalhando. E também dos feedbacks que vem aproveitando para a gente ir atualizando, então fazendo esse ciclo de feedback, trazer melhorias no processo, identificar novas oportunidades. Mas esse indicador talvez seja um dos mais relevantes em termos de crescimento como um todo, que é o próprio cliente perceber o que a gente está entregando em termos de serviço. E isso passa logicamente por uma gestão melhor interna do que a gente está fazendo. E esse controle como um todo garante que a gente tenha essa gestão bem mais eficiente. Perfeito. Comparando um pouco com essas ferramentas de mercado que a gente falou que é um pouco mais engessada, o que você considera como grande diferencial aí do SideOne, né, dentro da Avis? É o fato de ser um all-in-one, uma certa versatilidade? Você consegue resumir isso para a gente aí como um diferencial em relação às outras plataformas? Eu acho que a parte dela ser muito mais customizável, acho que é um ponto super importante. E lógico que a customização também demanda que você saiba o que você quer construir. Então eu acho que esse processo você vai ganhando com o time uma maturidade. E hoje a gente implementa qualquer necessidade de uma forma muito rápida. Então a gente foi ganhando muita eficiência na construção desses processos, nas implementações, nos ajustes e nas evoluções. Inclusive, falando que a gente começou a ramificar customizações, então a gente tem um processo principal sendo executado, e em algum momento você vai cada vez mais ganhando complexidade nesse processo, que são exatamente as customizações de um cliente ou de outro que você consegue controlar dentro da solução e garantir
que isso é só para um cliente e não para todos os clientes, porque também, logicamente, que se envolve outros fatores como um todo. Então, eu acho que esse, para mim, é um fator super fundamental, mas também eu acho que ia ter a questão da simplicidade na execução do processo. Então, eu acho que isso também é um fator super importante, porque a gente garante que cada um que está utilizando a solução, ela, na verdade, quase não precisa de treinamento, você precisa utilizar. É quase, vamos dizer, as ferramentas mais simples que a gente tem no dia a dia nosso de trabalho, que quanto mais você usa, mais você vai aprendendo. Então, é um processo muito simples, a forma que as pessoas precisam executar, e aí elas ganham em eficiência, em produtividade, em escala como um todo. Eu acho que esses são os principais pontos. Mas essa customização, para mim, é uma característica muito bacana da solução. Ela permite que a gente faça quase tudo praticamente com ela. Bom você ter falado da simplicidade, porque às vezes a gente quer resolver um problema complexo, mas não necessariamente o uso precisa ser complexo também. Você pode resolver um problema complexo dando uma ferramenta de uso simples para os usuários, né? É legal a forma que você colocou. E esse ponto é tão importante que, numa visão customer-centric, de fato, a complexidade é nossa, é da empresa. Para o usuário tem que ser, por mais complexo que seja o que ele está pedindo, solicitando, para ele tem que ser muito simples em si. Né? A complexidade não pode ser para ele, tem que ser para a empresa. E a gente tem que trazer essa complexidade para a gente. Só que a gente pode resolver de uma forma muito mais simples e tornar também a execução simples e deixar o computador fazer o trabalho complexo dele, que trabalho de computador é trabalho de computador. É um trabalho conjunto, né, das áreas, né? Tanto de quem está desenhando o processo, vendo como que isso vai funcionar dentro de uma organização, seja como for, quanto como quem vai desenvolver e colocar isso para funcionar, né, para que vocês possam utilizar. Então tem todas as pontes, tem a parte de infraestrutura, né, tudo tem que estar conversando muito bem ali para que seja uma solução simples ali no final. E o ciclo de feedback, então, não só do usuário, logicamente, quando a gente faz as interações com ele, mas internamente também desse business owner sentindo o quanto que está aderente o que a gente está construindo na solução com a execução que ele precisa e já trazendo os ajustes e fazendo isso muito rápido. Então a gente faz os nossos acompanhamentos quase que diários, as discussões que tem nesses grupos de trabalho, onde a gente vai entendendo as necessidades e ajustando. Então a gente consegue fazer pequenos ajustes, que às vezes vão ficando sempre né, nas soluções para um ano que você fala, vamos fazer tudo isso aqui que virou um bolo grande. Não, a gente consegue já ir fazendo rapidamente esses pequenos ajustes em paralelo a desenvolvimentos mais complexos que a gente está colocando de soluções novas, processos novos que a gente está colocando também na solução. Como você imagina o cenário da Avens se o SideOne não pudesse mais ser utilizado hoje? Olha, é difícil falar um pouquinho sobre isso, de um cenário que você não tem, mas eu posso falar que o ganho que a gente teve, que a gente conversou aqui um pouquinho nesses últimos minutos, todo esse ganho talvez seria uma coisa muito diferente, né, que a gente teria hoje. Talvez a gente estaria com dificuldades exatamente em entregar algumas coisas para os nossos clientes se não tivesse a solução implementada. Então eu acho que o grande ganho que eu vejo, ou o que seria a realidade Avens, eu acho que talvez ela teria que buscar alguma forma de eficiência que com o Saido veio naturalmente e veio com a adesão da empresa como um todo. A empresa como um todo conhecendo, cada vez mais ela entende como que ela pode utilizar melhor a solução. E muitas vezes com outras soluções você não tem esse processo, você está sempre buscando se adequar ali ao caminho que já está definido dentro dessa solução. Então eu acho que esse é um cenário talvez que eu não conseguiria ver de outra forma. Você acha que o segmento de mobilidade e gestão de frotas ela tem maior resistência à mudança ou não? Não acredito assim. Acredito que a gente está passando de novo por uma mudança muito forte e a maturidade dos próprios clientes na gestão dessas frotas, do que eles entendem, o quão estratégicos são essas frotas para as empresas, aumenta cada vez mais o grau de exigência deles com o serviço que a gente está prestando. Então eu acho que a inovação faz parte desse aumento da maturidade, do grau de exigência dos clientes como um todo, e para conseguir trazer construir os desafios que nossos clientes têm. Então eu não vejo como uma resistência, eu vejo como uma necessidade e uma maturidade que vai sendo cada vez maior normalmente pelo cliente, no mercado. E em relação às expectativas, a digitalização da Avens para o futuro,
No que você enxerga que ainda pode ser automatizado ou algum processo que ainda precisa ser melhor lapidado? O que você enxerga assim, de próximos passos nessa digitalização de uma forma geral, né, de transformação digital? Eu acho que agora a gente tem alguns desafios, então a gente está trabalhando muito nesta integração como um todo, então tem desafios relacionados a essa integração de processos como um todo, que a gente tem talvez o próximo ano ainda inteiro para construir coisas e fazer umas mudanças importantes, mas eu acho que a gente agora a gente já está no momento onde a gente começa a percorrer processos em outras áreas da empresa e começa a entender que a gente foi para um caminho muito de processos que tocam o cliente. Então são processos aquele que dá experiência de fato do usuário, seja na execução interna, que reflete na entrega, obviamente, para o nosso usuário. Eu já estou falando agora talvez de outros processos internos que também a gente percebe que dá para controlar melhor, ganhar mais eficiência como um todo. E a gente está falando também agora de trazer algumas interações em canais novos com os usuários, canais que a gente utiliza, a gente está falando de soluções de mobile como um todos, né? Que a gente consegue também utilizar e trazer para dentro da solução. Então a gente está caminhando muito para esse ecossistema omnichannel que a gente chama, está cada vez mais bem integrado e funcionando com a orquestração do SideOne como um todo. Não, perfeito, perfeito. E para quem está nos assistindo, você tem alguma dica para quem quer começar um processo de transformação digital na sua organização, na sua empresa? Claro, claro. A minha dica para todo mundo aqui traga sempre o máximo possível de pessoas envolvidas num processo, coloque todo mundo no mesmo barco, compartilhe as metas e objetivos claros entre esse grupo de trabalho, porque assim a aderência vai ser melhor. Às vezes a gente pesa muito talvez para um time mais técnico, a gente esquece ali do time que de fato está trabalhando e que precisa dessa solução e os insights valiosos que eles trazem no dia a dia para a construção. E é muito engraçado porque conforme você traz esse grupo junto, conforme eles vão ganhando a maturidade e entendendo como funciona esse processo de transformação, esse processo de construção, e aqui no caso da customização do SideOne como um todo, ele se engaja de uma forma tão forte que você precisa começar a controlar o que ele está querendo fazer, porque ele começa a trazer muitas ideias novas e você já começa então a ter um desafio de como construir cada vez mais coisas bacanas para a empresa. Eu acho que esse é a minha grande dica. Envolva sempre os principais usuários, que são eles que são de fato os conhecedores, e o time aqui vai junto com eles entender o que precisa fazer. Falando em futuro, qual que é o plano para os próximos anos na tecnologia e transformação digital da gigante agora, né, que é a Avis? Eu acho que a gente tem muita coisa, né, no mercado disruptivo como um todo, o mercado global com níveis de desenvolvimento, maturidade diferentes globalmente. Mas um dos pontos que eu acredito que é muito forte, não só a parte da sustentabilidade, de novo, que é um pilar para a gente central em termos de entrega da empresa, mas também um pouco dessa experiência para o usuário, falando um pouco de tecnologia, de informação, como é que a gente transforma esse conjunto de dados gigantesco que hoje tem no nosso segmento, cada vez mais em informações que ajudam exatamente a gente customizar, performar e criar coisas novas como um todo. Então, acho que o grande desafio está muito conectado nesta nova mobilidade, vamos dizer, que a gente está cada vez mais necessitando e como que a gente constrói isso. Então, perfeito, Léo. É muito bom receber todos esses feedbacks, toda essa construção aqui de ideias que você trouxe, os resultados que a gente pôde agregar lá junto com vocês, como parceria, que vocês nos ajudam também, né, como parceiros bem próximos. Obrigado aqui pela presença, né, foi muito bom recebê-lo aqui hoje no SciTalks. Né, espero que a gente possa ter outros encontros aí para ter conversas ricas como essa. Obrigado, Guilherme. Obrigado, SciDo, de novo pelo convite. Espero ter contribuído com algumas informações bacanas e a minha expectativa, de novo, é que a gente continue essa jornada e continue fazendo uma história muito bacana, construindo essa história, né? Aumentando ainda mais ela, porque de fato está sendo muito prazerosa. Eu falo que a gente tem que gostar, né, do dia a dia e esse projeto é um dos que são dos mais marcantes e bacanas mesmo que eu tenho para contar. Então, que a gente continue nessa jornada. Legal, muito obrigado mesmo. Obrigado, tá? Obrigado. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, né?
E qualquer dúvida, a nossa equipe está à disposição, pode mandar as perguntas aí que a gente vai responder para vocês. Até a próxima, nos vemos em breve.